Enfim, toda sexta-feira comecei a cantar lá no colégio. As pessoas, elas começaram a... Eu comecei a virar a menina que canta lá no colégio. Todo mundo que olhava pra mim, você é a menina que canta. Aí eu falava, eu sou a menina que canta. E aí, nisso, uma das pessoas que me assistia toda sexta-feira, ela me mandou a inscrição do The Voice Kids. E pelo Facebook ainda, na época, assim, que as pessoas usavam. Me mandou a inscrição. Ela viu lá, inscrições abertas, não, faz aí. Se não tivesse sido ela, assim, eu nem teria visto a inscrição do The Voice, porque realmente a minha voz não era um foco, assim, eu tocava e cantava. Cantava. Na época eu não sabia que eu sabia cantar. Só as pessoas que falavam, né? E aí eu fui, enfim, me inscrevi. E é até engraçado, porque quando eu cheguei lá no programa, o Thiago Leifert, na época que estava entrevistando, ele perguntou assim, você canta e eu vi aqui que você já escreveu mais de 50 músicas. E eu sempre fui muito reservada em relação a cantar. Eu sempre, tipo assim, eu cantava, pegava meu violão, eu me prendia dentro do quarto, assim, cantava porque realmente não era algo que eu, tipo assim, era público, que todo mundo sabia. Eu cantava, às vezes, no colégio, era algo mais hobby, assim. Mas uma certa timidez também, né? Não, muito, eu sempre fui muito tímida. E aí... Quando o Thiago, ele falou, eu vi aqui que você tem mais de 50 músicas. E meu pai tava do lado e meu pai não sabia. Você tem mais de 50 músicas. E era real isso? Não, ele falou assim, você tem mais de 50 músicas? Aí eu falei, eu tenho... Não, ele duvidou e aí até eu pensei, será que eu tenho 50 músicas? Recebi uma ligação 021, ignorei várias vezes, porque, né, sei lá, achei que era cobrança. Cobrança do Itaú. Não sei. E aí, até que uma outra pessoa me ligou, que tava me ajudando na época, e falou, Dai, estão me ligando da Globo, velho. E estão falando de audição do The Voice, não sei o que. Eu falei, mano, essa fita é mentira, não é real. Aí ele falou que era real mesmo. Aí era real mesmo. Aí autossabotagem que a gente tava falando. E aí eu falei, não vou, nem fudendo, porque eu tive a experiência, né, de um nãozão bem dado na minha cara no outro. E eu falei, The Voice, mano, é pior ainda, que a galera fica de costas pra você ali. Não, me deu vários pavor, assim. Eu era muito insegura na época. A gente tava falando de autossabotagem mais cedo. Nessa época era 1000 vezes pior, agora eu faço terapia. Tá vacinada. Agora eu tô vacinada. Mas nessa época era osso. Aí minha mãe e minha namorada da época insistiram muito, assim, falaram, pelo amor de Deus, essa oportunidade você não pode deixar passar. E eu também tinha uma brisa de que você vê como a igreja te deixa com essas coisas, né? Porque na minha cabeça, se eu fosse pro The Voice, eu ia estar buscando a glória pra mim. E a glória tinha que ser de Deus. Então, eu tinha esse conflito também, tipo assim, de não poder fazer sucesso porque... A crença é limitante. Caraca, porque quem tem que fazer sucesso é Deus. Então, eu tenho que cantar pra crente dentro da igreja, louvar a Deus, entendeu? Eu não posso ter admiradores e fãs. Você não acha que isso é uma forma que a igreja te faz pra te prender ali? Talvez seja inconsciente da própria galera. É uma coisa tão natural que só vai indo... Não digo nem da galera, mas de quem... Da estrutura. Da filosofia. Da filosofia, exato. Que é uma coisa que já... né? Que é milenar. Sim. Não é uma coisa que a gente Construção consegue recente, desconstruir de uma vez para outra. Eu estou tendo que me reconstruir até hoje, assim, vários gatilhos. E esse foi um deles. Para eu ir pro The Voice, uma das questões foi... Eu não vou, primeiro, porque eu tenho medo, insegurança e tal. E, nossa, mas aí o propósito de Deus, onde fica? Mas será que esse é o propósito de Deus pra minha vida? Será que Ele quer que eu vá lá? Sim. E aí, se eu fizer... Sabe, tipo assim, eu tinha esse medo do sucesso, esse medo de ter... a glória pra mim, porque, né, a glória é de Deus sempre, não sei o quê. Então, isso também foi uma questão, só que aí minha mãe e a guria da época me insistiram muito e eu fui. E valeu a pena, assim, eu tive bastante crise de ansiedade, assim, durante o programa. Minha voz tá sempre indo e voltando, e na época também não era diferente. E aí a ansiedade piorava um pouco a questão, e a fono eu sempre tinha que... Respira, Dai. E de alguma forma eu cheguei até a final, porque aparentemente... O propósito era esse, né? Prestes a fazer um show de música eletrônica, recebo uma ligação. Cal, aqui é da produção, não fale pra ninguém. Eu, não, já tô aqui, já vim passar o som. Não, aqui é do The Voice. Aí todo mundo do show aqui esperando passar. E eu duro aqui, ó. Você foi selecionada, você vai pro Rio de Janeiro, não conte pra ninguém. E como é que eu agora ia ter cabeça pra fazer que show? Você tem que ir amanhã pra São Paulo pra assinar contrato. E eu assim, ó, acelera. Fazendo música eletrônica, fazendo live de música eletrônica. Doida, nunca tive doida pra terminar tanto um show. Acaba logo.
Saí de lá, não falei com ninguém, porque eu tinha que pegar o voo ainda, logo depois, que era de madrugada. Cheguei aqui e aí tudo aconteceu. Tudo aconteceu, eu cheguei lá no programa. E aí, quando eu cheguei lá, o pessoal... Você chega... Não são 12 pessoas que estão lá para poder fazer a blind, são 70. Então, assim, você ainda não passou. Você só passa se você for chamado. E aí, chegou o Thiago Life, que na época estava fazendo, e eu estava percebendo, assim, ó, que as pessoas que ele estava entrevistando, elas estavam subindo. Aí ele perguntou, você tem alguma história? Alguém tem alguma história? Você diz subindo, passando no... Passando, no subindo, teste. Subindo para fazer a blind, que são as audições Fechou. das cegas. Beleza. E aí eu falei, Aí minha tia, você falou o quê, Cláudia? Tá todo mundo subindo, contando história, eu vou Aí eu contar vou também. falar, deixa ele falar alguma coisa aí que eu desenvolvo. Eu falei... Deixa eu criar meu roteiro aqui. Improviso. Aí ele falou assim, diga de onde você é, quantos anos você tem e há quanto tempo você canta. Aí eu falei, não, eu tenho 29 anos, eu sou de Salvador, me chamo Cláudia e eu não tenho carreira não, Thiago. Por quê? Você já viu mulher gorda ter carreira ali? Bora aqui! Câmera, ação, pronto. Foi o seu técnico lá no The Voice? Foi o Carlinhos Brown? Ele? Aham. E aí, como que é o relacionamento com ele? Como foi, né, o relacionamento? Então, a gente não tem muito contato, assim, com os técnicos. Mas pelo que eu conheci, assim, ele parece ser uma pessoa bem da hora. Eu lembro que depois do The Voice, eu fui num trio elétrico dele também. Ele me viu lá, ele me notou, assim. Mas a gente não tem muito contato, não. Você era do time do Lulu, né? Era do time do Lulu desde sempre. Ele foi o mais sensível de todos que virou pra mim ali. Nunca vou entender o porquê. O que você poderia dizer do Lulu? Assim, como que ele é como pessoa? Como que é? O que ele te passou? Os ensinamentos? Inclusive, Eu foi admiro aniversário muito. dele esses dias, né, Lulu? Feliz aniversário, meu amor, te amo. Pra mim é muito bizarro, porque minha mãe falou assim, se mais de uma pessoa virar, se o Lulu virar pra você, pelo amor de Deus, escolhe o Lulu. A tua mãe também era fã do Lulu? Nossa, minha mãe, assim, ela cresceu tendo um crush no Lulu, né? Ah, tá. É, aquela coisa. E aí ela falou, pelo amor de Deus, se ele virar pra Time você, Lulu. você escolhe ele. Eu falei, se ele virar, a gente escolhe. Se alguém virar. Se alguém virar, vai Pelo amor nele. de Deus. É. Aí Era foi quem? o Era o único que Lulu? virou. Era Era o o Lulu. Lulu, a Ivete, o Carlinhos Brown e o Teló. Eu tenho logo, tá. E, timão, né? E aí, graças a Deus, o Lulu foi o único que virou, então fui ele logo pro time dele. E assim, a gente não tem muito contato, né, com professor, eles, né, com os técnicos, assim. Técnicos. A gente tem mais contato com os produtores que ficam intermediando essa relação. Então, as músicas que a gente vai cantar chegam até eles através desse produtor que fica intermediando. Mas conforme você vai chegando mais longe no programa, aí você vai desenvolvendo um pouco mais desse contato. No meu caso, eu fui desenvolver realmente quando eu cheguei na semifinal. Eu comecei a aula de canto depois do The Depois Voice. do The Voice. Sim. Legal. Eu lembro que eu comecei a aula de canto, eu comecei a fazer aula de teoria musical também na época. Eu fiz várias aulinhas, assim, específicas, mas foi depois do The Voice, porque, como eu falei, né, antes eu não notava isso em mim. Antes eu só cantava, tipo, eu era a menina que canta, mas era a menina que cantava, tipo assim, mais por hobbyzinho. Aí depois do The Voice se tornou algo mais profissional pra mim. Eu comecei a evoluir em composição, comecei a evoluir na minha voz, enfim, em várias coisas. E aí tinha uma escada gigante, assim. Eu lembro que tava na hora de eu subir a escada. E me deu um pânico. Eu falei, não vou. Aí eu fiquei segurando, eu não vou. E ao vivo o programa. O Thiago lá me anunciando, assim. Falando. Eu falei, mano... Tipo, entrei em pânico, deu um pânico. Travou assim. mesmo? Travei. Aí o cara falou, você vai. Aí o rapaz falou assim, me pegou pela mão, assim, vem, daí, vou te levar. Ele me levou até lá em cima da escada. Desceu rapidão, e quando eu vi, eu já tava assim, tão natural quanto a luz do dia. Vai ter que fazer... Tipo assim, e aí eu Você já incorporou. encarei a câmera. Falei, mano, agora eu não tenho o que fazer. Eu tô ao vivo, fodeu. E aí ele falou, o que te fez fazer a performance melhor do que todas as outras vezes? Eu falei assim, não sei, eu acho que eu sabia que eu ia perder. Ele, olha que interessante, né? E aí eu achei isso interessante, que é uma coisa que eu levo, às vezes, na vida, assim. E então The Voice foi uma coisa muito, muito doida. E o Lulu, ele foi muito sensível. Porque eu não fui a cantora mais técnica. Eu não sou a cantora mais técnica. Tô longe de ser a cantora mais técnica. Eu sou talvez a mais emocionada. Sou emotiva. Mas técnica, não. Ele fala, não tem essas firulas na voz. Ela é muito...
ela canta e ela te olha e te deixa curioso, você quer saber, você quer entrar nesse universo dela. Sentimento. Então ele falava de uma forma sobre mim que eu falei, como que esse cara tá vendo isso? Que nem eu Que reparei. nem eu tô vendo. Por que ele tá vendo isso? Por que eu cheguei na final? Então tinha muitas essas questões e o Lulu, ele ia falando, Dai, você tá aqui porque você merece estar aqui. Você tá aqui porque você tem que estar aqui. E isso, pô, ter uma pessoa como o Lulu Santos te dando esse aval, te dando esse carimbo, esse selo de aprovação, é uma coisa que, enfim... Você diria que ele é um dos seus mentores, o seu guia, assim, da sua carreira? Eu diria que definitivamente sim. Foi lá, na Globo, que eu aprendi o que é networking. Eu aprendi o que é ter oportunidade, não largar a oportunidade. Pessoal, vai ter Fátima... Eu. Vai ter aniversário... Eu. Vai apresentar... Eu. Tem que estar em tudo. Aí virei a líder. Eu virei a líder da parada, sacou? Aí Felipe ia fazer show de Banda Eva no Rio, aí eu saía escondida, aparecia no show, tinha acabado de vencer o programa, aí eu aparecia, cantava, a galera, saía de segurança, eu, caralho, eu sou muito famosa. Porque lá tem muito isso, né? Eles são muito fãs de reality show. Então eles ficam no aeroporto, eles ficam... É muito massa. Foi uma experiência. Mas o The Voice era o que você imaginava mesmo? Muito mais. Mais? É top, é incrível. Você tem tudo da Globo. Sabe? É uma oportunidade gigantesca. Sabe quantas vezes eu voltei lá? Nenhuma. Então, assim, eu vivi 3 meses lá. Eu conheci coisas, eu vi coisas que, tipo, sabe? Eu sei que não é algo para qualquer um. E eu não sabia quais são, sabe? Eu nunca mais eu voltei lá. Então, eu tinha que viver aquilo como se fosse a última vez. E foi mesmo. Né? E eu fiz um monte de coisa, fiz muitas amizades, até hoje eu tenho muitas amizades de produtores, das próprias pessoas, algumas que fizeram o The Voice comigo. Mas foi incrível você acompanhar aquilo, ver como é que funciona a TV, é cansativo pra caramba, sabe? É louco. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!